Não? Amém. Eu estou um pouquinho mentalmente e fisicamente. Hoje eu tive uma prova para encerrar o ciclo, para poder entrar de férias. Graças a Deus consegui o objetivo, mas eu estou cansada, né? Existem uns neurônios aí novinho e quando estuda, pega assim no ar, igual a Duda, né? Passa direto, não fica em nada. Pastor de vocês, passa direto, não fica em nada. Agora eu fiquei, irmãos, fiquei em duas. Vergonha, né? Mas eu fiquei. Eu tentei, eu me esforcei. Mas o Senhor me deu forças. E hoje eu concluí esse ciclo, graças a Deus. E aí estou concluindo junto com o pessoal do seminário, né? Mesmo período, né? Graças a Deus. Mais um semestre passou. Né, pastora? Pastora Gisele estava em tempo de enlouquecer. Mas é um tempo de aprendizado que quando passar, que a gente se formar, a gente vai ficar com saudade. E a gente vai dizer assim, eu sou doida por acaso, num tempo eu estava querendo correr, agora eu quero mais problema para me estudar. A gente fica com saudade. Queridos, abram comigo suas Bíblias. Isaías capítulo 10 e versículo 27. Estava aperreada porque o sermão de hoje está todo pronto. Aí, no carro, eu passei esse texto para o tablet e eu fiquei preocupada porque eu tinha passado de um e-mail para o outro, não lembrava qual era. Aí eu pedi socorro a Duda ali, disse, Duda, pelo amor de Deus, procura meu sermão de hoje que está aí no tablet. Aí ela fez assim, pastora, tome, achei. Aí quando eu olhei, disse, não, esse ia ser para hoje. Eu ia pregar ele, mas é o outro, Duda. Então, talvez você hoje não vai ter um sermão tão estruturado, mas foi o que Deus falou comigo hoje no decorrer do dia. No decorrer do dia. E nós precisamos ter sensibilidade, sabe? Porque a sensibilidade ao Espírito Santo nos leva para um lugar de paz e de descanso. Terça-feira eu recebi uma palavra aqui e eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que Deus falar com vocês, não feche os olhos e vai chorar não, porque senão você perde o que Deus está falando com você. Mas fica atenta. Se você conseguir, mas vidra o olho no mensageiro que está te dando o recado, para que nada e nem ninguém roube tua atenção. E foca e prende os teus ouvidos ao que Deus está falando. Porque você pode deixar de ser abençoada por causa de um momento de emoção. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu já passei por experiências que Deus estava liberando uma palavra e eu fiquei chorando com o olho fechado. Quando terminou o recado, aí eu disse, amor, o que foi que Deus falou? Ele falou, era para tu. Tu estava de olho fechado, tu estava chorando e eu estava tocando. Como é que eu ia prestar atenção? Tocando e o que Deus estava falando. Você que tem que prestar atenção. Então, eu quero hoje liberar essa palavra para você. Em nome de Jesus, quando Deus falar com você, prende o teu olhar, fixa o teu olhar, para que nada e nem ninguém roube o que Deus está liberando para você. E dá ouvidos. E ouvidos, não é você estar pensando na conta que vai pagar amanhã, mas é você estar aqui de fato escutando o que Deus está falando. E terça-feira eu recebi uma palavra e foi uma confirmação que eu estava pedindo a Deus. Foi algo que eu estava pedindo a Deus, porque nós, mulheres, somos esponjas naturais. Naturalmente a gente vai absorvendo.
E a gente acha pouco, e a gente absorve os nossos problemas, problema do filho, problema do marido, problema econômico, problema de saúde, e a gente vai absorvendo o problema de A, de B, de C, de todo o alfabeto, sim ou não? E quando menos espera, nós estamos sobrecarregados. E a Bíblia fala exatamente disso aí. Vinde a mim todos que estás cansados e O Senhor não convidou quem estava carregado, ele convidou quem estava sobrecarregado. E terça-feira, Deus falou comigo essa palavra. Que quando ele chega, que a gente se lança aos pés dele, que a gente se prende à palavra dele, ele traz com a presença dele um milagre. E quando ele traz com a presença dele um milagre, nós precisamos ir para um lugar, que é um lugar de descanso. Para pensar comigo direitinho. Eu estava recebendo essa palavra aqui terça-feira, e na hora o Espírito Santo trouxe um filme para mim, e eu pensei, eu não tenho descansado. E quando a gente para pensar, a gente pode analisar direitinho. Sabe aquele tempo que a gente faz assim, rapaz, sobrou esse tempo, eu vou aproveitar para arrumar mais trabalho. A gente não diz, eu vou aproveitar para descansar. Uma mulher, ela quando está... Eu posso usar esse termo recém-parida? É normal esse termo? Agride não, né? Uma mulher quando está recém-parida, ela tem duas alternativas quando o bebê está dormindo. Ou ela aproveita para descansar com o bebê, não é assim? Para poder recompor as energias, para poder dar conta. Ou ela aproveita enquanto o bebê dorme para ele fazer as coisas. Não tem outra. Tem mães que aproveitam e vai dormir com o bebê. E tem mães que aproveitam e vai trabalhar. E o Espírito Santo me trouxe à memória isso. Que muitas são as vezes que ele me dá a oportunidade para descansar e eu vou aproveitar a oportunidade para trabalhar. Seja na mente, resolvendo problemas pendentes, seja no físico dentro de casa, seja saindo para resolver alguma coisa, onde eu poderia deixar para depois e dar prioridade ao descanso. Eu estou fazendo um adendo porque essa palavra foi ministrada terça, na pessoa da pastora Gisele e na confirmação da diaconisa Luana. Então, se você for no YouTube, você vai ser muito abençoada com essa palavra. Eu fui muito abençoada por essa palavra. E pensada por Deus para o lugar que eu tenho que ficar. É o lugar de segurança. Porque Ele é dono do tempo. Por mais apressada que você esteja, por mais agoniada que você esteja, por mais necessitada que você esteja, por mais... Enfim, tudo que você imaginar, você não dará a resposta e o resultado que você quer ter. Porque o lugar de descanso é Jesus, Ele é o teu descanso. Mas a decisão de descansar nele é tua. E o tempo dele chegar com o milagre é dele. Então nós não vamos alterar nada. Nós não vamos alterar o tempo, nós não vamos alterar o cronograma, nós não vamos fazer nada. Mas nós precisamos descansar. Então, queridas, eu não vou pregar de novo essa palavra, mas eu fui muito abençoada. Eu dedico essa palavra a você. Vai no YouTube, escuta essa palavra, porque toda mulher cansada precisa ser abençoada com essa palavra no descansar em Deus. E descansar em Deus é uma coisa que foi exclusiva para um público. O descansar em Deus, essa palavra, ela foi direcionada para um público específico. Só para quem habita
Aonde? Meu Deus. Meu Deus. A gente precisa sair da agitação e correr para a sombra do Altíssimo. Amém? Qualquer dia eu vou parar e eu vou pedir a licença à pastora para um dia pregar sobre essa palavra, baseada no pensamento dela, que abençoou muito minha vida. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 10, 27. 10, 27. Essa palavra Deus me deu hoje, nas agonias dos meus medos, nos corredores da faculdade, nas tensões e um pouco de insegurança, medo, incerteza. E eu fiquei pensando, sabe, no corredor da faculdade, dizendo assim, meu Deus, se eu reprovar vai ser uma vergonha como mulher, como mãe de uma criança que estuda, como esposa de um marido que é também universitário, como professora de uma turma, como, enfim, né, como uma pastora que prega sobre a educação, que incentiva os jovens a estudar. Imagina reprovar, chegar, irmãs, eu reprovei. Eu estava com tanta tensão sobre mim, tanto medo. E isso foi me angustiando, me angustiando, me angustiando. E tem coisas que você vai se angustiando. E essa angústia, esse medo, esse lugar vai levando você para um lugar de amarras. E quando menos espera, você está amarrada a alguma situação, a algum medo, alguém, enfim. E Deus me deu essa palavra. Isaías 10, 27 diz assim: naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Eu queria a versão, eu vou falar aqui a minha versão, que diz assim: e acontecerá que naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo será tirado do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Quem está com essa versão? O jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Deus, aplaca ela nos nossos corações. Queremos sair daqui certas, convictas daquilo que o Senhor tem separado para nós. Nessa noite te pedimos a direção, o entendimento do teu Espírito Santo, a iluminação da tua palavra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, cadeias, algemas, em nome de Jesus, e vem com a tua rica presença, Senhor, e nos enriquece com o tesouro da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridas, essa palavra, o Espírito Santo, quando estava ministrando para mim, eu estava debaixo de uma grande tensão, debaixo de meio que um pânico. E Deus foi ministrando para mim, falando dessa promessa, dessa promessa que Ele fez ao povo, de que Ele iria libertar o seu povo, Ele iria libertar o povo do jugo da opressão. Ele vai falar exatamente que naquele dia, ou seja, o dia que Ele chega, o dia que Ele vem, o dia que Ele traz consigo a sua presença e o seu milagre, Ele está dizendo, eu quebro todo o jugo. A presença de Deus, ela vem justamente para quebrar as cadeias, como o texto fala, e quebrar todo o jugo que há sobre nós. E Deus me fez lembrar que unção não tem nada a ver com dom e não tem nada a ver com talento. Eu costumo dizer que o seu talento e o meu talento, ele vai nos beneficiar e beneficiar o corpo. Você já pegou uma pessoa talentosa
ela pode, com o seu talento, abençoar o reino de Deus, e com aquele talento ela pode ser beneficiada, né? A gente tem uma irmã aqui na igreja que faz laços de criança, cada laço coisa mais linda, inclusive no cofre tem. Se você quiser abençoar o departamento infantil dessa igreja, você pode deixar uma oferta e receber um laço, um diadema para você abençoar uma criança, ou para sua filha ou sobrinha. Então veja, o seu talento pode abençoar o reino de Deus, e o seu talento pode trazer benefícios para você. Se você tem um talento de cozinhar, se você tem um talento de fazer alguma coisa, quando você abençoa o reino de Deus, porque foi Ele que te deu esse talento, você também tem retornos financeiros. Isso é bom, não é? Isso é bom. Você tem um talento de vender, você tem um talento de cuidar de pessoas, você tem um talento, enfim. Agora, o dom que Deus derrama sobre mim e você, esse dom, ele só tem uma via. Ele abençoa o corpo de Cristo. O seu dom abençoa o corpo de Cristo. Se a uns ele deu o dom de profetizar, essa profecia, esse ato profético vai abençoar a quem está recebendo a profecia. Se a uns ele deu o dom de curar, esse dom vai abençoar quem está precisando de uma cura. Ou seja, o seu talento vai beneficiar você e sua igreja, o seu dom vai beneficiar a sua igreja. Só que tem um porém, o seu dom e seu talento, o meu dom e meu talento, se nós juntarmos aqui os nossos dons e talentos, ele não tem poder para quebrar cadeias, julgos sobre nós. Pastora, como assim? O nosso dom e o nosso talento não quebra as cargas e ele não quebra os julgos que há sobre nós. Só tem uma coisa que vai quebrar as nossas cargas e as nossas cadeias. É a unção. A unção. Você já viu que tem pessoas que são muito talentosas? Você já viu que tem pessoas que têm um dom, mas ela não tem a unção? Pastora, como assim? Agora você complicou e deu um nó na minha cabeça. Vou dizer, unção do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de emocionalismo. Eu não estou falando aqui de dom de línguas. Eu não estou falando aqui de sensações emocionais que temos. Eu estou falando de unção do Espírito Santo. Unção do Espírito Santo é a única coisa que quebra cargas, cadeias, algemas e jugo. E quando a gente para pensar que o que quebra é a unção do Espírito Santo. Você quer pensar comigo? Como, pastora? Davi, quando pecou, Davi, ele não conseguiu discernir o seu pecado. E ele mesmo em pecado, quando o seu filho estava doente, ele estava de pano de saco, ele estava quebrado, ele estava destruído emocionalmente e espiritualmente. Ele estava clamando a Deus para que Deus viesse com vida. Davi era um homem de talentos, Davi era um homem de dons, mas naquele momento Davi estava sem a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava pedindo a Deus para que fizesse um milagre da ressurreição, para que Deus fizesse um milagre da cura do seu filho. Mas ele estava longe da unção do Espírito Santo, porque ele não estava ainda se aproximando de Deus com um sentimento de arrependimento. Unção do Espírito Santo, queridas, é nós nos aproximarmos de Deus com um sentimento de arrependimento. Andar debaixo da unção do Espírito Santo é detectarmos os nossos erros. É detectarmos que nós precisamos ter a unção dele todos os dias da nossa vida. Porque a unção é assim, a unção que foi para hoje, ela não serve mais para amanhã.
Porque amanhã você vai ter que botar toda a força de novo para receber a unção do Espírito Santo. Pastora, que unção é essa? É o óleo que derrama na cabeça? Não, é o temor, é a santificação, é a oração, é a leitura da palavra, é a obediência, é a humilhação, é o constrangimento de estar na presença de Deus. E essa unção, quando ela nos é tirada, e quando ela nos é tirada que nós não sentimos falta dela, aí é que mora o perigo. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, não sei você, mas eu estou detectando, depois que eu estou fazendo esse curso de psicologia, que eu cresci num meio tóxico e abusivo. Eu estou detectando que eu convivi como criança, adolescente, jovem, no meio de pessoas tóxicas e pessoas que faziam abusos emocionais. E que eu fui reproduzindo esses comportamentos porque foi aquilo que eu aprendi. Só que quando nós temos esse comportamento e crescemos, nós temos a genética do Adão e Eva. Só que em Cristo nós precisamos ter essa genética transformada pela unção do Espírito Santo de Deus. Porque a genética do Adão, quando o Senhor fez ela perfeita, mas ela foi caída, ela caiu na sua moral. Eva caiu na sua moral, Adão caiu, se distanciou. Aí agora vem uma presença e vem agora o caráter divino de Deus, que precisa mudar a nossa genética caída pela presença, pela moral do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por que muitas vezes nós estamos repetindo comportamentos tóxicos com amigas, com esposo, com filhos, no nosso convívio social? Porque nós estamos dando continuidade a uma genética caída. Mas o Espírito Santo está dizendo assim, olha, as cargas, o jugo serão despedaçados por causa da unção. Sabe o que tem na igreja? Tem muita gente talentoso, tem muita gente com 12 talentos maravilhosos, mas tem um caráter desviado, mas tem um caráter duvidoso. Tem um caráter que você não confia tanto. Tem mulheres que você se aproxima e você olha no olho e você vê que de 10 palavras, 20 é mentira. Falta a unção do Espírito Santo. Sabe? Essa semana me faltou a unção do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A unção do Espírito Santo, ela é algo que tem que ser buscado todos os dias das nossas vidas. Você quer ver uma vida... Quer ver? Eu tenho alguns 12 talentos que o Senhor me emprestou para o reino dele. Mas eu não tenho unção. A unção eu conquisto ela todos os dias. Todos os dias eu tenho que buscar essa unção. Pastora, que história é essa? Deus não derrama unção? Vamos abrir a nossa Bíblia. Salmos. Agora, quer ver? Salmos. Agora Deus vai me ajudar e vocês também. Vê se é Salmos. Deixa eu pegar minha fila aqui. Vocês deixam eu filar, gente? Porque essa palavra Deus me deu hoje. E aí, se eu não filar, não consigo. Amém? Mas é uma fila santa, porque foi de mim, amém? Vamos lá. Aqui. Salmos 34, 14. Obrigada, viu, meu amor? Atrapalhando o serviço de mídia aí. Me perdoe. Salmos 34, 14.
Olha o que diz: aparta-te do mal e procura a paz e segue. A santificação é um processo que, se nós não a perseguirmos, vem outra versão que fala persegue a paz. Se nós não botarmos forças para buscarmos a santificação, nós não seremos mulheres que, quando abrirmos a nossa boca, não teremos valor diante de pessoas que conversamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você fala vale mais do que uma nota de R$100. O que você fala vale mais do que uma conta cheia de dinheiro. Mas o que você fala também pode não valer nada. O que você fala pode também não valer nada. E nós precisamos atentar para um tempo necessário de santificação. Nós precisamos atentar para um tempo onde nós precisamos nos olhar nos espelhos e dizer assim: essa roupa, ela glorifica a Deus. Porque existe uma confusão muito grande na ideia de ser elegante. Nós precisamos ser elegantes, mas não precisamos. Eu não vou usar o termo. Vocês entenderam, né? Não é isso? Não precisamos. Porque o Senhor disse assim: olha, sede santo como eu. Sem a santificação ninguém verá Deus. E deixa eu lhe dizer, por que tem mulher casada? Por que tem jovem? Por que tem mulheres que são de Deus, que estão usando 2 dedos de short? Mas tem 12 talentos. Se parar para observar, está na igreja servindo com o seu melhor, mas 2 dedos de short. Isso é falta de unção. E unção que eu falo é a unção do arrependimento, da busca pela transformação do caráter. É você ser realista com você e dizer: olha, Deus, só eu e o Senhor sabe que eu minto. E esse jugo miserável, tua palavra diz que a unção vai quebrar. Aí você vai ver. Se submeta a essa unção. Busque o Espírito Santo. Se sujeite à presença dele. A Bíblia diz assim: olha, aquele que olhar, só olhar para uma mulher e no seu pensamento desejar, já? Ou seja, o que é que tem alimentado o seu pensamento? O que é que tem alimentado, o que é que tem servido de alimento no seu pensamento? Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor falou nesse contexto, aquele que olhar para uma mulher. Mas se a gente for olhar direitinho, pensa comigo, tudo que for louvável, tudo que for respeitável, tudo que for de boa fama, que isso ocupe a vossa mente. Aí Davi vai em seguida e diz assim: aquilo que a minha mente pensar, os meus lábios não transgredirá. E o mesmo Davi diz assim: Senhor, põe anjo na minha boca. Por que a gente está pensando maleficamente, alimentando maleficamente pensamentos que não são de Deus? A Bíblia diz que nós somos corpo, nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Por que tem morado tanto lixo dentro da nossa mente? Sabe, muitas vezes o resultado de um dia estressante, às vezes não é nem porque você está alimentando nada na sua mente. Às vezes é porque você está cansada. Está cansado.
Você está tão cansada que você não consegue pensar em nada além de ter um descanso. Sim ou não? Tem esses dias? Nada está ocupando sua mente. Se alguém chegar para você assim, nesse momento, você está pensando o quê? Você faz assim, ó, você pensa, estou pensando em nada. Porque tudo que você tem naquele momento é só um resultado de um dia, cansaço. Então você não está conseguindo pensar em nada. Mas deixa chegar uma pessoa perto de você que transborda de pensamentos, que não está batendo. Daqui a pouco você está transbordando igual a ela. Se você não se sujeitar à unção do Espírito Santo. Ou seja, esse lugar que ele vai derramar, ele vai quebrar os nossos julgos, as nossas cadeias, só vai quebrar se submetendo. E essa o se submeter exige de mim e de você uma submissão à palavra de Deus. Exige de mim e de você uma sujeição à palavra de Deus. Nós não estamos precisando, queridas, da bênção, porque nós somos uma bênção. Nós não estamos precisando de uma vitória, porque nós já somos mais que vitoriosas em Cristo Jesus. Nós não estamos precisando de paz, porque a paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração. Mas nós estamos precisando ter alguns jugos, algumas cadeias, algumas cargas quebradas na nossa vida. E essas cadeias, esses jugos, só vão ser quebrados por meio da sujeição ao Espírito Santo. Eu estava lembrando de como minha mãe criava eu e minha irmã e os netos, tudo num lugar só. E é impressionante. A minha mãe, ela sempre que queria algo de nós, para chamar a nossa atenção com mais autoridade, ela sempre tinha que chamar assim: quem já ouviu esse ditadozinho? No tempo da nossa mãe. Com minha mãe era assim. Aí a gente ficava tenso, dava ouvidos e ficava ali. São palavras liberadas. Palavras da vida e palavra gera morte. Por meio da palavra veio a existência de tudo que temos hoje. Sim ou não? O Senhor falou: haja, 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 haja. A única coisa que ele não disse haja, que ele fez, foi a gente. Nós estamos liberando vida e morte o tempo todo. Quando nós liberamos vida, nós estamos nos sujeitando ao Espírito. Quando nós liberamos morte, nós estamos longe da unção do Espírito Santo. Estamos dando continuidade ao jugo e às amarras. Esse jugo e essas amarras, muitas vezes, é um pacote que vem conosco de uma herança familiar. E essa herança familiar vai nos acompanhando. E a gente tem filho, e a gente transmite para o filho. E a gente tem marido, casa, transmite o comportamento da mãe, reflete no marido. E assim vai. E assim vai. E daqui a pouco nós vamos ter a resposta de uma geração fraca. E essa geração fraca, nós estamos acostumados a chamar de geração Nutella. Nós dizemos que os jovens são geração Nutella. Eu pergunto, os jovens são geração Nutella ou os pais são geração Nutella? Porque eles são frutos de uma educação. Eles são frutos de alguém que vacilou em alguma coisa.
Semana passada, a pastora fez um trabalho no departamento infantil. E aí, todo dia encucando na cabeça do Caleb. Todo dia encucando na cabeça do Caleb. Caleb, o que Gálatas 5:22-23 fala? Aí ele ia lá, tá. Aí errava uma coisinha. Aí eu não exigia, mas todo dia eu ia lá. Todo dia eu ia lá. Aí, a pastora foi e disse, pastora, poste lá. Aí eu, eita, tem que gravar um vídeo, né? Tarefinha de casa. Vamos lá. Caleb, fazer. Mãe, eu já aprendi. Eu disse, sim, mas entenda. Você aprendeu, mas agora você tem uma tarefa. Você tem que mostrar que aprendeu. Você tem uma professora que está cobrando de você resultado. Aí, tá bom. Aí sentou, eu fiz todo um processo. Aí, vamos lá. Aí ele falou, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Aí teve uma hora que ele deu um vacilo. Quando ele deu um vacilo, aí eu e o pai se pronunciou e eu sou reativa. Aí eu falei, numa sala de aula só tem um professor. Ou você assume ou deixa comigo. Aí ele olhou para mim e fez, eita. Aí continuou filmando ele. Aí daqui a pouco, o pai, não, mas não é assim. Aí eu, não se mete. Aí, não, mas não é assim, eu não se mete. E ficou, não é assim, não se mete, não é assim, não se mete. Aí daqui a pouco eu pensei, cara, Caleb está vendo isso aqui. Caleb está vendo. E Caleb está vendo isso e ele vê outras coisas mais. Aí daqui a pouco vai ser uma criança fraca, vai ser um adolescente fraco, vai ser um adolescente Nutella, vai ser um jovem Nutella. E quem é responsável por isso? Pode falar. Os pais. Sou eu e o pai. Então a gente precisa mudar esse vocabulário. E a gente precisa analisar direitinho. Porque qualquer choromugozinho, o pai e a mãe não estão procurando enxergar o propósito maior. O pai e a mãe estão querendo comprar a dor do choro do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter coisas que vai doer na sua alma. Mas você vai precisar entender do propósito maior. Você vai precisar entender que o propósito maior vai ter que ser aquele. Para o seu filho. Deixa eu dizer para você, eu disse, Deus, qual é o meu papel na vida de Caleb? Eu preciso que o Senhor me ensine. Porque eu estou com medo da adolescência. Nem chegou ainda, mas eu estou com medo. Porque todas as mães que eu converso, não muda, o assunto sempre é o mesmo. A conversa é a mesma, parece que só mudou de endereço. E eu disse, meu Deus, me ajude, que eu não sei como vou fazer. Porque eu não sou diferente de ninguém. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, olha, guarde a minha herança. Guarde o propósito da minha herança. Porque enquanto você ficar enxergando ele só como seu filho, olha o possessivo, meu, você vai esquecer do minha herança. Você vai esquecer que você tem um propósito de guardar o chamado da minha herança. Mas na prática a gente faz isso? Não faz. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente quer trazer o jugo do pai e da mãe para a criação dos nossos filhos. Do jeitinho que as pessoas nos tratavam e a nossa mãe nos tratava, a gente também quer. E nem sempre vai ter que ser assim. Vai ter vezes que você vai ter que deixar o seu filho aprender a se proteger. Pastora,
ela não se protege. Ele não se protege. Mas vai ter que aprender. Aí eu fui para a avaliação global, a reunião lá de pais e mestres dos filhos. A professora falou, deu todo o relatório de Caleb, e ela fez, e lá tinha uma coisa lá que chamou a atenção, uma coisa. AV. Eu disse, o que é isso aqui? AV. Ela disse, às vezes. Eu disse, o que significa isso? Ela disse, o espírito de liderança dele. O espírito de liderança dele, às vezes, é confrontado e ele não diz um não para não machucar o amigo. E aí eu tenho que intervir e dizer para ele que se o amiguinho ou a amiguinha ficar com raiva dele, é normal se ele não quer brincar. Às vezes a gente está forçando nossos filhos a uma coisa que ele não quer, para ter que agradar o outro. Porque nós fomos educados assim. A gente traz o jugo do pai, o jugo da mãe. Mas só porque são crianças, adolescentes e jovens, não tem sentimento, não, para ser respeitado? Nós precisamos respeitar. Dentro do que a Bíblia fala. Ah, mas eu não quero ir para a igreja, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Enquanto está debaixo do meu teto, vai para a igreja. Eu professo uma fé, eu professo Jesus Cristo como Salvador. Você come do meu pirão. Você está debaixo do meu teto. E você vai para a igreja. Aí a grande questão é que as mães hoje, não, mas eu não vou forçar, né? Porque, não, gente. A autoridade está sobre você. Mas para isso refletir na vida dos filhos, para isso refletir na vida da família, para isso refletir, primeiro precisa estar sobre você essa unção. Essa unção de sujeição ao Espírito Santo. Essa unção de obediência à palavra de Deus. O que tem ocupado as nossas mentes? Se hoje o Senhor viesse aqui revelar os segredos das nossas mentes, o que iria passar num grande painel aqui para nós assistirmos? Talvez iríamos ficar com vergonha uma das outras. Porque o que ocupa a nossa mente talvez não seja tão agradável, tão respeitável, tão louvável, tão de boa fama, como a palavra de Deus fala. Então, existem julgos na vida da gente que só vai ser quebrada com a unção. Sabe os julgos do não? Certa vez uma senhora de seus 70 anos, ela é uma diaconisa aqui da igreja, a irmã Ângela. Mulher sábia, às vezes a gente senta com ela e ela nem precisa falar muito, às vezes abre o coração e ali sai umas palavras de sabedoria. A Bíblia fala que os cabelos brancos liberam essas palavras. E ela falando, e ela diz assim, pastora, depois que eu conversei um assunto com a senhora, eu me libertei de um pensamento. Me libertei de um jugo. Você sabia que existem pessoas que são travadas, que não conseguem falar, porque alguém na vida, um dia, mandava o tempo todo calar a boca? Cala a boca. Quando você vai falar, a pessoa vai, cala a boca. Ou às vezes nem manda, só toca em você assim, ó, para dar tipo assim, um se ligue. Tá falando besteira, cala a boca. Já sentei em rodas de amigos, que quando todo mundo falava e opinava, quando a moça ia falar, ele só tocava no ombrinho assim. E eu, como sou observadora, né? Eu tô olhando aqui para você, mas tô vendo tudo aqui. E eu fazia, gente, que ridículo. Até quando essa moça vai se sujeitar a isso? E aí a gente vai avançando na vida. E a gente não consegue mais pronunciar. Porque um dia alguém ficou o tempo todo. Esse jugo tem que ser quebrado hoje, no nome de Jesus. Você foi chamada para conversar. Você foi chamada para expor seu pensamento à luz da palavra de Deus.
Cancelaram meu Instagram de vida de estudante. Eu postava tudo lá. Meu dia a dia, minha rotina de estudante, pensamentos filosóficos, científicos. Me caçaram e botaram para torar em mim. O Instagram foi... Eu disse, tem problema não, eu abro outro. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Aí o professor... Quando foi hoje, na hora da prova, ele falou assim, a prova aí está quinto período, mas é terceiro, eu já estou profetizando na vida de você. Eu disse, amém. Ninguém pode nos calar. Ninguém pode calar você. Porque se você se calar, as pedras clamarão e será uma vergonha para você que está calada. Mas para tudo isso nós temos que estar sujeita à unção do Espírito Santo. Porque uma mulher que diz que é de Deus, uma jovem que diz que é de Deus, uma mulher que diz que é do Espírito Santo, que trabalha com seus 12 talentos, se não tem palavra de crente, se não tem comportamento de mulher santificada, se não tem uma palavra verdadeira, essa mulher precisa se sujeitar à unção do Espírito Santo de Deus. Porque esse mundo aí fora já está acostumado com mulheres mentirosas. Esse mundo aí fora já está acostumado com mulheres nuas. Esse mundo aí fora já está acostumado com mulheres balistas. Esse mundo aí fora já está acostumado com mulheres que quando abre a boca é podridão, é podridão aos ossos do marido, é vergonha para o marido. Mas quando você é uma mulher que se posiciona no seu trabalho, no seu emprego, na sua faculdade, na rua, na sua vizinhança, com uma vizinha, quando você se posiciona, você se destaca, porque uma mulher direcionada pelo Espírito Santo, ela é humana, ela tem falhas, ela tem erros, mas ela é uma mulher sujeita à unção do Espírito Santo. Ela não se conforma com o comportamento do ontem, ela analisa o ontem, ela diz, Deus, eu errei ontem, mas hoje eu tenho que acertar. Deus, eu menti ontem, mas hoje é um dia de verdade. Deus, eu fiz isso errado ontem, mas hoje é um dia de santificação, um dia de consagração, um dia de mudança de caráter, onde eu não estou preocupado com a minha reputação, mas eu estou preocupado com o caráter do Senhor no meu caráter. Uma mulher sujeita ao Espírito Santo, ela não está preocupada nos movimentos só dos dons e nem nos movimentos dos talentos, mas ela se preocupa no movimento da unção do Espírito Santo na sua vida. Ao ponto que quando ela erra, ela sofre. Ao ponto que quando ela peca, ela chora. Ao ponto que quando ela erra, ela se constrange, ela fica com vergonha. Até o Espírito Santo habilitar novamente. O pastor pregou aqui domingo sobre habilitados para continuar. Mais uma pregação para a sua playlist. Anota aí. Habilitados para continuar. Deus vai usar a tua história. Ele vai usar a tua história, porque quando a gente vai para a história da Bíblia, a gente vê Deus usando a história daqueles que se colocaram à disposição dele. A gente vê Ana, Deus usando a história de Ana. E quem foi que Ana gerou? Samuel. E Deus usou a história de Ana para abençoar o povo de Israel. Deus abençoou, Deus usou a história de Abraão para que hoje eu e você tivéssemos uma herança. Filhos de Abraão, pai de uma grande nação.
Deus vai usar a sua história. Ele vai habilitar você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos fazer a diferença onde estamos. E eu não estou aqui com palavras de feminismo, não. Porque eu estou aqui nesse altar debaixo de uma autoridade. É a autoridade do meu marido. Eu sou sujeita à autoridade dele. Eu estou aqui debaixo da bênção dele. Porque se eu tivesse um movimento feminista, tenho certeza que ele jamais iria me permitir pregar para vocês. Mas eu estou dizendo aqui para você que você pode ser livre, você pode ser liberta. O jugo que só você sabe, o fardo que só você sabe que você carrega, somente a unção do Espírito Santo vai quebrar. Somente a unção do Espírito Santo de Deus. Você não precisa herdar as coisas ruins de ninguém. Mas herde aquilo que tem valor. Herde o legado que foi deixado de um pai, o legado que foi deixado de uma mãe. Mas se não tem valor bíblico, você não precisa levar ele para a sua vida. Você não precisa levar ele para a sua casa. Você não precisa levar ele para a sua vida cristã. Sabe qual é a grande questão? É que nós, muitas vezes, vamos à igreja preocupados com os nossos dons e talentos. Aí o Espírito Santo está dizendo assim, estou com saudade de você. Não consegue pegar. Eu imagino, diaconisa Luana, esses corredores, né? Um desfile de moda, a gente uma atrás da outra, procurando lugar para sentar, e o Espírito Santo quer me pegar pelo cabelo e não consegue pegar, porque corre da sujeição com o Espírito Santo, corre da possibilidade de mudança de caráter, e o Espírito Santo faz assim, ó, e não consegue nem pegar. Briguenta. Tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Aparta-te do mal e pratica. Busca a paz e empenha-te por conquistar. Não é fácil. Conviver numa sociedade onde essa sociedade trabalha todos os dias para extrair a sua pior versão. Não é fácil. Mas está aí a proposta do Espírito Santo para mim e para você. Todos os dias a sua pior versão é convidada a se manifestar. Eu não sei vocês, mas eu sou. E tem dia que os convites predominam. Tem dias que eu não consigo. Mas a gente precisa se sujeitar ao Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa se sujeitar à presença dele. Porque essa paz, ela guarda nossa mente e nosso coração. Essa paz mora dentro de mim e de você. Essa paz é Cristo. Essa paz é Cristo. Você pode ficar de pé no seu lugar.